Há 23 milhões de anos, uma elevação na concentração atmosférica de gás carbônico aumentou a produtividade e a eficiência no uso da água em espécies de plantas. Quem trata a ciência como dogma, ignora seu critério de demarcação. E quem usa a ciência para impor medidas coercitivas, não só ignora o seu critério de demarcação, como é um sociopata. O critério de demarcação da ciência é a falseabilidade. Quer dizer, um enunciado científico, se e apenas se for falseável. Nesse caso, por mais corroborado que seja um enunciado científico, ele sempre será passível de refutação. Um corolário disso é que não há prova científica. Nenhum enunciado pode ser tratado como verdade absoluta. O filósofo austríaco Karl Popper discutiu bastante isso no século passado, mas essa discussão fica para um futuro vídeo. O que cabe ressaltar aqui é que tentativas de se usar a ciência erroneamente para justificar medidas coercitivas vêm se tornando cada vez mais frequentes, como pudemos observar na fraudemia. Outro desses casos decorre das chamadas mudanças climáticas globais, uma ideia segundo a qual a emissão de alguns gases provenientes de atividades humanas vem alterando o clima da Terra. Embora várias vezes no passado cientistas tenham previsto o resfriamento do planeta e uma nova era glacial, atualmente sua maior preocupação é com o aquecimento global. Esse aquecimento está relacionado ao fenômeno do efeito estufa. Há vários tipos de gases que podem aprisionar calor, como gás carbônico, metano, óxido nitroso, ozônio, vapor d'água. Tais gases retêm parte do calor emitido pela Terra como uma espécie de cobertor, envolvendo e aquecendo o planeta. Sem esse efeito, a superfície terrestre seria 33 graus mais fria e a vida aqui, se existisse, seria bastante diferente. O gás carbônico costuma ser o foco do debate porque hoje ele constitui 60% do excesso de gases do efeito estufa lançados na atmosfera, e no futuro deve constituir uma fração ainda maior. Desde a Revolução Industrial, a concentração atmosférica de gás carbônico aumentou de 270 partes por milhão para 410. O que alguns cientistas postulam é que se a concentração de gás carbônico e de outros gases do efeito estufa vem aumentando na atmosfera, deve haver uma maior retenção de calor, o que por sua vez deve provocar um aumento na temperatura da Terra. Como evidência disso, eles usam especialmente o aumento de 1,2 grau na temperatura global média durante esse período e uma correlação positiva entre a temperatura e a concentração atmosférica de gás carbônico. Por conta disso, alguns modelos preveem que as consequências dessas mudanças climáticas globais serão catastróficas. Entre as previsões desses modelos alarmistas está a desertificação de muitas regiões do globo, o que implicaria, entre outras coisas, a diminuição da cobertura vegetal. Por exemplo, a doutora Katerina Michaelides, da Universidade de Bristol, diz o seguinte: o principal efeito das mudanças climáticas é por meio da desertificação, uma alteração progressiva do clima em direção a um estado mais árido, em que a precipitação diminui e a evaporação aumenta, afetando a disponibilidade de água para as plantas. Nesse caso, poderíamos esperar uma diminuição das áreas florestadas, conforme os níveis atmosféricos de gás carbônico aumentassem e as temperaturas globais médias subissem. Do ponto de vista científico, a discussão sobre essas eventuais mudanças climáticas é interessante e perfeitamente válida. O problema é que elas já deixaram de ser uma questão científica e passaram a ser uma questão política. Tratando alguns dos modelos como dogmas, muitos vêm usando as previsões catastróficas desses modelos como justificativas para a imposição de políticas públicas, e como sempre, são antiéticas e antieconômicas. Entre essas políticas temos o aumento de regulações e taxações que favorecem os amigos do rei e prejudicam principalmente os mais pobres. Pois bem, como a ciência não é dogmática, há outros estudos que questionam essas previsões mais apocalípticas. Um desses estudos foi publicado em agosto deste ano
na revista científica Climate of the Past. Tamo Reichgeld e outros cientistas analisaram folhas fossilizadas de um antigo lago na Nova Zelândia. Essas folhas fossilizadas vêm de florestas que existiam no Mioceno, há 23 milhões de anos, uma época em que tanto as temperaturas quanto os níveis de gás carbônico globais eram altos. O que tais folhas sugerem é que as plantas têm uma capacidade de se adaptar rapidamente a eventuais elevações de gás carbônico, absorvendo eficientemente. Segundo os cientistas, altos níveis de gás carbônico propiciam uma espécie de efeito fertilizante. Lembre-se de que as plantas usam gás carbônico no processo da fotossíntese. Esses resultados são úteis no contexto atual de elevação dos níveis atmosféricos de gás carbônico. Com eles, podemos prever respostas das plantas de hoje a mudanças climáticas. Vamos tentar entender o que esses cientistas fizeram, tá? O Mioceno foi uma época geológica em que as temperaturas subiram em relação à época anterior. As calotas polares diminuíram bastante e os continentes se tornaram mais áridos. Estima-se que a temperatura do planeta era em média 4 graus mais alta do que hoje. Ainda que os especialistas concordem na magnitude do aumento da temperatura naquela época, os níveis de gás carbônico são mais controversos. Alguns dizem que eles estavam em torno de 300 partes por milhão, um pouco mais do que na Revolução Industrial. Outros afirmam que eles chegavam a 400 partes por milhão, aproximadamente o que temos hoje. Segundo o pesquisador que liderou o projeto, Tamo Reichgeld, evidências que corroboram essa estimativa mais alta têm se acumulado. Para o estudo, os pesquisadores escavaram plantas fossilizadas de uma cratera de um vulcão hoje extinto, localizado na cidade de Dunedin, no sul da Nova Zelândia. A cratera, chamada de Folden Moor, abrigou no passado um lago em cujo fundo eram depositadas camadas enegrecidas de matéria orgânica, incluindo folhas de diferentes espécies da floresta subtropical perennifolia que existia ali então. O baixo nível de oxigênio nesses depósitos permitiu a conservação das folhas. Os pesquisadores analisaram isótopos de carbono nas folhas de 6 espécies arbóreas. Assim, eles puderam determinar o conteúdo de carbono na atmosfera naquela época. Eles também examinaram a geometria dos estômatos, que são poros no tecido vegetal usados para trocas gasosas. Ao analisar os dados, eles concluíram que os níveis de gás carbônico no Mioceno eram de cerca de 450 partes por milhão, mais até do que temos hoje. Também concluíram que as folhas absorviam gás carbônico de modo extremamente eficiente e, no processo, perdiam pouca água por transpiração. Veja, isso é um dilema para as plantas, tá? Elas precisam abrir seus estômatos para capturar o gás carbônico, mas, ao fazer isso, elas perdem água, um recurso importante, especialmente em regiões áridas. Segundo os pesquisadores, as folhas estudadas eram eficientes tanto para absorver o gás carbônico quanto para minimizar a perda d'água. Assim, as árvores eram capazes de crescer mesmo em regiões de clima árido, que de outra forma seriam secas demais para o estabelecimento de florestas. Se os modelos que prevêem os níveis atmosféricos atuais de gás carbônico estiverem corretos, aquela concentração no Mioceno, por volta de 450 partes por milhão, deverá ser atingida em 2040. O estudo de Reichgeld e colaboradores corrobora a ideia de que, mesmo nesse cenário, muitas espécies de plantas seriam capazes de aumentar sua taxa fotossintética e fixar mais carbono. Nesse caso, aquelas previsões mais sombrias não se confirmarão. O modelo será avaliado pelo seu poder de previsão. Se suas previsões se mostrarem melhores do que as dos outros modelos, então as conclusões desse estudo terão sido corroboradas. De todo modo, nem esse, nem qualquer outro modelo pode ser usado para justificar a imposição pelo Estado de medidas coercitivas. Que a discussão seja científica e não política.